O objetivo deste vídeo é mostrar como criar uma fórmula dentro do E3 e qual o seu conceito e utilidade. Acessando o E3, vamos imaginar o seguinte caso. Se eu rodar a aplicação aqui, eu tenho esses dois tanques e eu tenho, por exemplo, vermelho, um set point para vermelho, e o valor dele está 255, e nós temos aqui o meu objeto retângulo representando a cor então do tanque está em vermelho. Se eu colocar um valor aqui em verde, por exemplo 255, eu vejo que a cor do tanque muda. Se eu colocar um valor menor aqui em vermelho, por exemplo 50, eu já vejo que fica mais tendendo para o lado verde, ou seja, eu consigo notar que a combinação destas três cores aqui, vermelho, verde e azul, vamos colocar um azul aqui então, eu tenho uma mudança de cor. E isso é feito de forma manual. Então o operador deveria colocar a quantidade de vermelho, verde e azul para ter uma cor final. Para podermos carregar de forma automática essa configuração, ao invés de ficar digitando a combinação correta, nós poderíamos ter uma fórmula, ou também chamado de receita, fazendo com que nós não precisássemos ficar digitando os valores para carregar a determinada cor. Aqui um exemplo bem simples, mas uma fórmula pode conter diversos itens, né? Aqui nós temos somente os itens vermelho, verde e azul que compõem o resultado. Mas uma fórmula pode ser composta de diversos itens para ter um resultado. Aqui nós vamos usar esse exemplo simples para podermos entender o funcionamento da fórmula. Acessando o estúdio do E3, nós criamos uma fórmula acessando o Organizer, o item banco de dados. Para isso nós precisamos ter criado primeiro o banco de dados, então nós vamos criar esse objeto banco de dados primeiramente. Com o banco de dados criado, nós acessamos o item banco de dados aqui e inserimos uma fórmula. Ao fazermos isso, ele pergunta a primeira coisa, qual o banco de dados onde eu vou armazenar essas informações da fórmula. Ou seja, todos os nossos itens das fórmulas, essa configuração que vai ser automática para mim em runtime, ela é gravada em um banco de dados. Então nós vinculamos o banco de dados aqui e damos um nome para essa tabela. Vou chamar de tab fórmula. Com isso, nós temos a nossa fórmula para edição. A fórmula é composta de três itens: templates, unidades e valores. Os templates são compostos por variáveis que definem a minha fórmula. Essas variáveis, nesse item templates, recebem uma unidade. Por exemplo, se são valores do tipo string, são valores do tipo double, são valores do tipo inteiro. Aqui nesses templates nós configuramos isso. Então nós criamos um template novo nesse botão adicionar e aqui nós damos um valor. Então no caso do meu exemplo, se eu for na tela inicial, eu vejo que eu tenho então os valores vermelho, verde e azul que definem uma cor. Então aqui na nossa fórmula nós vamos colocar um template vermelho, um verde e um azul. Aqui nós definimos o tipo desse template. Então nós temos o tipo string, inteiro, double ou datetime. No meu caso eu vou deixar o valor inteiro. Nós temos as restrições. Nós vamos primeiro rodar a fórmula, depois eu volto nessa opção de restrições. As unidades. O que seriam as unidades? As unidades seriam as variáveis onde eu vinculo esses meus templates. Por exemplo, no meu caso aqui, nessa unidade 1, acessando o item do app browser, eu posso ir no driver e eu vejo que em tanque 1 eu tenho uma tag correspondendo ao vermelho, vou acessar o valor dela, verde e azul. Lá no meu campo, no meu processo, isso pode ser uma variável que está vinculada, por exemplo, a uma balança, a um dosador, a uma válvula. Então é alguma informação do campo que determina a quantidade daquele template.
Se eu achar necessário, eu posso mudar esse nome unidade. Então, como é que eu faço isso? Seleciono aqui a coluna unidade e clico aqui nesse botão de editar. E aí eu vou renomear, então, chamar de tanque 1. No meu exemplo, eu tenho dois tanques, o tanque 1 e o tanque 2. Então, na minha fórmula, eu posso criar mais uma unidade, chamo ela de tanque 2, e vinculo, então, esta segunda unidade a tags referentes a esse tanque 2. Então, aqui no app Browser, eu faço isso. Até o momento eu tenho então as unidades já configuradas, os templates já configurados e faltam os valores então. Então na aba valores eu tenho o que? O valor 1. O que seria o valor 1? Seria a combinação desses três templates gerando um novo valor. Então como é que vai funcionar isso? Aqui no meu exemplo, na tela inicial, eu tenho três set points vinculados aos tags vermelho, verde e azul, todos do tanque 1. Nesse meu objeto retângulo, eu fiz uma associação usando o método RGB. O que esse método ele faz? Acessando então o app Browser, para nós entendermos o método RGB, nós vamos em VBScript, nós acessamos o método RGB, e esse método ele faz o quê? Como informa aqui no meu manual, ele tem três parâmetros, vermelho, verde e azul. E o range de cada um desses parâmetros é de 0 a 255. Então, dependendo da informação que eu tenho nesse primeiro parâmetro vermelho, se tiver em 255, por exemplo, eu tenho toda a cor vermelha. Se tiver 0, 0, aí sim eu tenho somente vermelho. Se eu tiver 255 em vermelho e 255 em verde, eu vou ter a combinação dessas duas cores gerando uma nova cor. Então a combinação dessas três cores, variando cada parâmetro de 0 a 255, gera uma nova cor. E usando essa função RGB, ele faz exatamente isso. Como está vinculado à propriedade foreground color desse meu objeto retângulo, retorna a cor e ele entende essa informação de cor. Então aqui na minha fórmula, os valores devem ter variação entre 0 e 255. Então, no meu caso aqui, caso eu queira ter a cor vermelha, eu tenho que colocar aqui a quantidade de vermelho necessária, que é o máximo, o mínimo de verde e o mínimo de azul. Caso eu queira ter a cor amarelo, por exemplo, a cor amarelo é a combinação de vermelho com verde. Então 255 vermelho e 255 em azul. Caso eu queira adicionar um novo valor, então eu clico no botão adicionar e agora eu adiciono um novo valor. Vou adicionar, por exemplo, o azul. O azul é o mínimo de vermelho, o mínimo de verde e o máximo de azul. E assim eu monto então os meus valores. Como dá para perceber, os valores serão a combinação dos templates, no meu caso aqui chamados vermelho, verde e azul, que são cores primárias e determinam outras cores dentro dessa minha fórmula. Vou adicionar mais dois valores pelo menos, vou adicionar o verde e o branco. O branco é o máximo de todos. Então eu tenho 4 valores já configurados. Então como eu passo isso lá na minha tela? Como eu passo essa informação já configurada dentro da minha tela? Então, lá na tela inicial, eu vou inserir um objeto botão. Vou chamar ele de fórmula. Vou acessar os scripts desse objeto botão. Vou no app Browser e procuro um dos métodos do Vue chamado loadFormulaDLG. Como o manual informa, este método apresenta uma caixa de diálogo que permite ao usuário escolher o conjunto de valores e a unidade de destino carregando uma fórmula. Então, vou colar aqui e eu tenho 3 parâmetros.
Primeiro, o nome da fórmula. Então nós temos que ir aqui no Organizer e ver. O nome da fórmula, no meu caso, se chama Fórmula 1. Então, entre aspas duplas, vou colocar o nome da fórmula. Fórmula 1. Unidade. Aqui, como eu tenho duas unidades, lembrando lá nas fórmulas, ó, se eu for nas unidades, eu tenho unidade chamada tanque 1 e tanque 2. Então, na tela inicial, eu restringiria o acesso à unidade. Então, eu poderia especificar aqui tanque 1 ou tanque 2. No meu caso, eu não quero especificar, eu quero deixar disponível as duas unidades. Então, eu deleto essa opção. O valor, value name, é a mesma coisa. A seção das fórmulas, eu tenho no campo, na aba valores, eu tenho 4 valores: amarelo, azul, verde e branco. Porém, eu também não quero deixar restrito a uma das 4. Então, eu vou também deletar essa opção. Deleto também as vírgulas, verifico se tem algum erro no meu script. Ele informa então que não existe nenhum erro. Vamos rodar. E no momento que eu clico no botão Fórmula, é aberto então uma caixa de diálogo que mostra os valores a serem carregados. Aqui então na minha esquerda eu tenho os valores já configurados. Então eu tenho lá o amarelo, branco, verde e vermelho, e aqui a unidade de destino. Se ele vai para o tanque 1 ou o tanque 2, ou seja, se vai para os tags vinculados ao tanque 1 ou os tags vinculados ao tanque 2. Então eu vou carregar amarelo, por exemplo, no tanque 1. Então no momento que eu aperto OK, o valor já é carregado. Então não há necessidade de fazer a configuração de cada um dos parâmetros, de cada um dos templates, como era necessário antigamente. Ainda é possível? Se eu colocar, por exemplo, aqui 255, ele modifica a cor. Porém, eu tenho essa forma mais fácil de fazer. Então eu quero verde nesse tanque 1 e ele passa então a cor verde. Notem que os valores dos tags já também são modificados. Então esse é o objetivo da fórmula dentro do E3. Aqui eu tenho 3 parâmetros apenas, mas eu posso ter uma fórmula com diversos parâmetros, o que me facilita muito a configuração. Não preciso ficar digitando os valores para inserir então uma nova receita ou uma nova fórmula. Voltando no E3 Studio, nas fórmulas aqui nos templates, eu tenho esse item restrição. O que esse item ele permite? Se eu clico aqui então nesses 3 pontos, ele abre essa janela de edição das restrições. E ele informa logo no início: as restrições definem se os dados poderão ser alterados ou não em tempo de execução. Além disso, definem também os limites permitidos para os valores alterados. E é justamente isso. O padrão é limite restrito, onde o usuário não pode alterar o valor do template. Mas eu posso colocar isso irrestrito, por exemplo. Então eu coloquei esse vermelho irrestrito, onde diz: o usuário poderá alterar livremente o valor desse template. Então se eu der um OK aqui, olha só, o símbolo de restrição já foi modificado. No momento que eu rodar a aplicação e selecionar uma das formas, por exemplo, eu quero vermelho no tanque 2, ele mostra para mim essa janela de alteração de valor. Diz o valor original e caso eu queira alterar o valor, ele me restringe aqui. Vou deixar igual e ele passa então a cor necessária. Vou fechar aqui, vamos de novo aqui nas restrições. Eu tenho então, além do limite irrestrito e restrito, eu tenho o limite absoluto. Ou seja, o sistema vai aceitar alterações entre o valor, por exemplo, 10 e o valor, sei lá, 200. Então nessa faixa de valor eu posso ter alteração. Ou não, o limite percentual eu vou aceitar, mas entre menos esse percentual e mais esse percentual. Ou seja, aqui tem um exemplo. Colocando os limites entre 20% e 30% para os valores 100, né, que é o valor já pré-configurado, os valores permitidos variam entre 80 e 130. Posso fazer por diferença. Então, mesmo caso, só que agora não é percentual, é absoluto. E então, no caso lá, de 10 e 50 para o valor 50, o valor mínimo permitido é 40 e o máximo permitido é 100. Então, são essas restrições que eu posso ter nesse meu caso aqui, né? Normalmente o mais usado é o irrestrito ou restrito. Voltando ao restrito, como eu havia mostrado antes,
No momento que eu carrego uma forma, por exemplo, amarelo no tanque 1, ele não pergunta nada, ele simplesmente muda, porque o valor já não pode ser configurado em runtime. E é dessa forma que nós configuramos as fórmulas ou receitas, como também pode ser chamado, dentro do E3.